gente a gente está começando mais uma reunião do Fórum de Agentes Culturais de Sobral, né? Basicamente, só falando para vocês um pouco dando um informe, né, antes de começar. Primeiro, sobre a questão da Lei Paulo Gustavo. Tá gravando aqui. É porque ela não grava direto, Iago. Que o Iago me mandou mensagem aqui no inbox. Mas está gravando aqui, tranquilo. Sobre a questão dos informes do pagamento da Lei Paulo Gustavo, né? Hoje rolou, não sei se vocês estão ligados, mas rolou a primeira parte também de abertura de contas. Na verdade, essas aberturas de contas estão rolando desde sexta-feira. Tem uma galera que já abriu conta na sexta, beleza? E aí rolou da galera aí para esse fluxo de fazer as contas lá no Banco do Brasil. Aí abriram 40 contas, parece, pelo que me deram um informe extraoficial, né? E aí, quando a gente saiu do banco, rolou o lance de que algumas pessoas foram impedidas de abrir conta. Aí rolou esse rolê no comitê, no grupo do comitê, né? Que acho que Anderson também tinha pontuado, né? Laís também tinha voltado e não conseguido abrir conta e tal. E aí, nisso, foi pontuado no grupo do comitê. Anderson pontuou, bem pontuou sobre essa questão. E aí foi quando Jander entrou em contato com o pessoal lá do banco. E aí, após esse contato, foi colocado que serão realmente 20 contas abertas por dia. E que vai rolar um tal de um agendamento. Aí, como é que vai ser esse agendamento? Esse agendamento, por exemplo, vai as 20 pessoas lá abrir as contas, beleza? Ou as 20 contas abertas, né? Porque tem gente que tá abrindo duas contas. E aí, após a galera ir lá e fazer esse processo, né? É que vai ter o corre de se tiver encerrado e não puder mais abrir conta, aí você vai ter um processo de agendamento para o dia seguinte. Então, a minha recomendação pessoal é que você vá cedo. Porque se você não for cedo, corre o risco de você perder o processo de abrir a sua conta, né? Enfim, Davi estava lá, Malika Munkenzo, né, também. E aí é esse o corre que está acontecendo, beleza? Sobre a questão das contas. Sobre o pagamento, certo? Eu tinha me informado, a gente foi lá na Secult, né? Eu, Davi Malika Munkenzo. E aí eu conversei com o Manuel. Aí o Manuel da Secult falou, não é uma informação, tipo, que a Secult passou na rede social, né? Tipo, foi a previsão do Manuel, do que, para quem não conhece, o Manuel é do setor financeiro. Segundo o que ele falou, esses pagamentos ele não estava querendo passar de fevereiro para pagar todo mundo, né? Pelo que ele passou, era tipo assim, pelo que eu entendi também, né? A gente mandava as contas por e-mail e a partir de que a gente mandava essas contas, ele ia dando encaminhamento nos processos de pagamento. Pronto, foi isso que foi colocado e tal. Você quer falar, Davi? Quero, só um adendozinho. Que quando a gente foi abrir a conta lá, o pessoal do banco, eles disseram que a gente podia usar o número da conta que estava no papel e levar direto para a Secult. Mas na Secult já disseram que a gente tem que mandar especificamente por e-mail. Agora a questão do e-mail ficou um pouco bagunçada, porque eles disseram que a gente precisava mandar somente o número da conta. Por via das dúvidas, a gente achou melhor mandar o contrato junto com o número da conta, não foi isso? Isso mesmo. Aí, sobre a questão do e-mail, pelo que o Manuel, eu falei com o Manuel depois, avisando que a gente tinha feito o corre da conta, né? E aí o Manuel deu o estoque lá que ele vai fazer o processo realmente em resposta àquele e-mail da galera que recebeu. A questão nem todo mundo recebeu o e-mail. Por exemplo, o Elmo, que era um dos proponentes, não recebeu esse e-mail. Então, aí ele manda para quem, né? Mas, teoricamente, é para esse e-mail, que é o cultura@sobral.ce.gov.br. Eu acho que é esse o e-mail, né? É aquele e-mail lá da Secult mesmo. Aí ele vai fazer o apanhado de reunir as contas por meio dele. Vocês iam falar, Roger e Romualdo? Levantaram. Tá, Roger abaixou a mão. Você vai falar, Romualdo?
Tá, seguindo. Aí pronto, esse aí era o informe sobre a lei Paulo Gustavo, beleza? Sobre os pagamentos temos isso, mas até agora, tudo bem. Até agora não tem nada oficial assim nas redes da Secult, sobre calendário de pagamento, nem nada não. Isso aí foi só, pode falar. Pronto, Fran. Assim, licença, gente. Eu sei que entrou com uma pauta última e acabou trazendo muitas informações aí, muito importantes, né? Mas é porque eu vejo que pelo horário da reunião, acho que muitas pessoas não vão conseguir ficar mais do que 1 hora e a gente dinamizar aquelas pautas, tá? Eu entendo aqui a questão do pagamento, né? E aí tem uma série de coisas que já começaram erradas, né? Essa conta já deveria ter sido aberta antes, e não tem nada disso no edital. Então, assim, tem uma série de coisas que, se a gente for apontar, tem alguns equívocos, né? Por que a gente assinou um termo que não foi já o número da conta, sendo que o padrão, eu falo aqui, aí eu preciso me colocar, para quem não me conhece, eu faço, junto com o Iago, que é da Oriente, que está aí, né, inclusive aparece na logomarca, a gente faz consultoria para mais de 10 municípios, né? Além de também produtores e proponentes em Sobral, a gente também faz essa consultoria e foi mais simplificado, sabe, os pagamentos. Existe essa forma de fazer, né? As leis, eu vi aí, o que é que não tem de errado na LPG, colocaram aí na mensagem, mas depende de qual, né? Depende de qual município e como o município faz. Cada município tem a sua autonomia de como fazer, né? Seus setores contábeis e setores jurídicos muitas vezes não são iguais em todos os municípios. Mas é isso. O que está faltando é a informação. Independente do que está dando certo, está dando errado, o importante é ter a informação, né? Isso não tem nenhum lugar no edital, não tem cronograma no edital, né? E aí, de repente, vai surgindo, manda isso, manda aquilo, faz isso, faz aquilo, né? E aí, como se o proponente não também tivesse o que fazer, né? Eu sei que essa pauta aqui é uma pauta muito cara, é uma pauta que deve ser, inclusive, já também dialogada, porque daqui a pouco vai ter outro tipo de recebimento através da Lei Aldir Blanc, né? E é interessante a gente também fazer o debate, sabe, sobre essas questões. Mas eu acho que não é bem o momento, eu acho que o momento aqui agora é a gente entender como esse grupo aqui organizado consegue estar, de fato, tendo fôlego para poder pautar, né? Porque muitas vezes nós somos chamados para poder fazer uma escuta ali muito pontual e muitas vezes nem aparece o que a gente pauta, né? E como a gente pode tomar força agora, vendo que, inclusive... fui ver aqui quem estava na reunião, né, assim, muita gente nova, muita gente que está empenhada também em contribuir, porque a pauta é muito mais do que Lei Aldir Blanc, do que Lei Paulo Gustavo. A pauta é a política cultural num todo, né, no município, e como nós somos agentes de construção dessa política. Por isso que em 2021, né, nós idealizamos aqui, nós, eu, Fran, Iago, algumas pessoas pensantes que estão aqui, idealizamos esse grupo e tivemos ali, né, um bom encaminhamento de como está ali se fortalecendo dentro dessa perspectiva que é da participação popular, da construção, mesmo vindo da participação popular, para não ser só uma mera escuta, um mero momento de algumas horas onde a gente dá uma opinião, é anotada e não vira uma política, acaba virando de fato, né, ali só uma escuta pro forma para dizer que existe participação democrática. Mas a participação democrática é muito mais ampla. Uma das pautas, inclusive, é essa participação mais ampla institucional, que é o Conselho, e eu acho que só essas 3 pautas já não tomam muito tempo, sabe? Assim, então, a gente puder dar, inclusive, para quem está chegando agora, Fran, uma explicação assim breve, né, do que já aconteceu e do que precisa acontecer, né? Porque daqui a pouco a gente tem aí também o prazo se esgotando da obrigação que o município tem da LPG quando assinou o plano de adesão, que é colocar o sistema para funcionar e para colocar também o CPF da cultura para funcionar, para rodar, que é a base desse sistema. Então, eu acho que a reunião de
né, do que chamaram aí é sobre isso, mas também que ficou confuso sobre a questão das setoriais, e eu posso estar explicando um pouco sobre isso também, tá bom? É só para poder a gente puxar o gancho da reunião. Não, então, Moda, é como eu falei, né? É só um informe, até porque antes de você entrar, algumas pessoas tinham perguntado sobre o andamento dos pagamentos. Então, eu tomei a liberdade para poder falar um informe. Eu acho que esse é um informe importante, beleza? Aí, seguindo com os pontos de pauta da reunião, sobre a avaliação do Fórum de Agentes Culturais de Sobral, né? Como Romualdo, eu acho que antes de fazer uma avaliação, talvez a gente pudesse colocar isso para a vez seguinte, né? Para a reunião seguinte, uma vez que não tem muita gente do Fórum da vez passada aqui, mas só falando e dando um panorama, né? Como foi pontuado, o Fórum de Agentes Culturais de Sobral foi uma instância aí criada em 2021, por mim, pelo Romualdo, por Iago, Souza, Chico, Frank, Chiquinho também estava na vez passada, várias pessoas que estão aqui também presentes, certo? E esse fórum, ele foi, como o Romualdo bem pontuou, né, um instrumento ali para poder dar um engajamento mais na cena cultural da cidade, né, de modo que a gente conseguisse ter um processo de retomada aí do Conselho de Política Cultural da cidade de Sobral, né? A partir daí a gente teve uma discussão sobre a lei do sistema, que é justamente uma lei que regulamenta ali como é que funciona todo esse processo, e que, basicamente, a gente vai falar um pouquinho aqui agora, porque a partir dessas discussões é que deu segmento a esse processo da lei do sistema, e, atualmente, a Secult, ela teve que assinar com a Lei Paulo Gustavo, né, um processo de implementar esse sistema, né, que era o lance do CPF da cultura, né? Aí eu acho que já meio que emenda com essa parada dos encontros setoriais da Secult. Aí, se você puder dar seguimento aí, Romualdo, falando um pouquinho sobre esse processo, aí em seguida a gente já abre imagem também para o processo de perguntas da galera aqui no chat, tá bom? Aí é isso. Pronto, boa noite novamente, né, gente? Prometo não dar aqui uma palestra, tá? Mas é porque todas as pautas são muito caras e longas, né? Porque se estendem já há algum tempo, né? Inclusive assistam os episódios gravados dessa série, né? Chamada Política Cultural de Sobral. Então, por isso que é importante a gravação, viu, Roger? Porque fica o registro, né? Das promessas não cumpridas, dos debates que muitas vezes ficam ali, né, esquecidos, e aí a gente não esqueceu, né, por isso nós estamos aqui de volta, né, porque eu acho que até a própria conjuntura hoje é outra, né, existe um ministério preocupado com esse tipo de participação. Então o fax veio, né, falar logo sobre o fax aqui rapidinho, Fran, o fax veio com essa urgência porque a gente não tem mais conselho, há algum tempo a gente não tem conselho. E aí eu acho que é importante colocar que eu fui o último presidente do conselho atuante, no qual, na época, trouxe essa perspectiva, né, para dentro do conselho de uma eleição a partir de setoriais, certo? Foi eleito um conselho ainda assim, né, eu fui eleito ainda quando não era esse formato, e quando eu virei presidente, trouxemos esse formato, né, a gestão toda, né, eu era o presidente, não tinha essa autonomia, mas todos do conselho seguiram ali o que já vinha sendo colocado pelo Ministério da Cultura, pelo próprio sistema, que é essa definição, que o debate é feito pela sociedade a partir das setoriais, que são as setoriais, né, para quem não sabe, as setoriais são os grupos, né, ali os fóruns setoriais, de vários grupos reunidos, da música, da dança, né, da cultura popular, né, das culturas afro-brasileiras, afrodescendentes, né, enfim, da cultura periférica. Então, assim, cada fórum, digamos assim, é uma setorial, né, e o conselho, à época, né, em 2015, conseguiu, em 2016, na verdade, conseguiu eleger um conselho com essa base setorial, com pouquíssima participação, inclusive a conjuntura hoje é outra, ali 8 anos depois,
tem uma leva de fazedores, de artistas hoje bem mais atuantes, e cresceu esse número, que eu acho que dá para poder agora ter essas setoriais mais fortalecidas, mas que precisa também que alguém puxe ali as setoriais. Então, para poder, né, entender essa coisa, o que são as setoriais, o que são os fóruns setoriais, que necessariamente alguns não têm cadeira no conselho, outros já têm, né? Porque, por exemplo, pode ser criado fórum setorial de discussão, por exemplo, por que não tem mais cultura na periferia? Se quem produz é a periferia, por que não tem na periferia? Então, isso também pode ser um fórum setorial, né? Sobre cultura na periferia, não necessariamente sobre culturas periféricas, mas sobre as políticas chegando na periferia, né? Então, assim, e aí, claro, né, esses fóruns vão eleger os seus conselheiros, né? O Fórum da Dança, o Fórum Setorial da Música, vai eleger o seu conselheiro, aquele que melhor lhe representa no conselho. Só que aí, na ausência disso, na ausência do conselho, a gente não consegue ali, né, ter força política, não consegue fazer a gestão compartilhada, como dizia Gil, né? Gil é quem traz essa perspectiva dos fóruns setoriais, enquanto ministro, quando foi ministro, e também dessa gestão compartilhada, que eu acho que é isso aqui que a gente deve, sabe, anotar no caderninho, porque não é a gestão só da secretaria. Quem faz a gestão é o conselho, tá? Ora, por isso que não tem interesse de ser fiscalizado, né? De ser ali, de ter pautas do que é prioridade na política, se é um balé caríssimo ou se é uma política de formação em dança, né? Então, assim, tem uma série de debates que tem mais força se tiver um órgão fortalecido. Na ausência deste, né, que a gente não vale a pena aqui contar a história do último presidente que foi eleito que destruiu o conselho, né? Isso não é novidade. Na ausência disso, vendo que tinha ali, na época da pandemia, uma necessidade grande de construir essa instância vinda da população mesmo, né, de quem tivesse interessado em construir essas pautas, inclusive editais que surgiram por conta da pauta do fax, né? Surgiu o fax. Baseado em quê? Todos nós somos agentes de cultura. Estamos desenvolvendo alguma coisa no município. Teatro, dança, música, um espaço alternativo na rua e etc. Todos nós somos agentes da cultura. Não somos só aqueles contratados nas festas. Somos os agentes, que estamos aí no dia a dia. E a Aldir Blanc trouxe uma nomenclatura também muito cara. Trabalhadores e trabalhadoras da cultura, né? Não só artistas, não só fazedores, mas toda uma cadeia produtiva da cultura que está ali envolvida em fazer esse ecossistema artístico-cultural do município funcionar, né? Não só nos eventos da prefeitura, né? Então a gente se reconhece como agente, porque no mapa cultural nós somos agentes individuais e coletivos, né? E aí a Aldir Blanc agora, trabalhadores e trabalhadoras. Então o fax, que é essa coisa que a Fran traz, né? Para a gente não separar agora em setoriais, mas juntar todo mundo para ser essa força coletiva, né? De pautar, ó, a gente já tem força aqui para contribuir com a eleição do conselho. Porque o conselho, gente, pelo que eu já entendi, que eu estive na conferência, né, fui eleito delegado, fui representar Sobral lá em Fortaleza, e eu estava, inclusive, mediando esse grupo que fala sobre a lei do sistema, né? E, enquanto eu estive presidente, encaminhei essa lei para ser aprovada lá, junto com o pessoal da secretaria na época. E essa lei, né, para poder agora fechar, né, porque senão fica a palestra muito grande, essa lei, ela não está regulamentada. Ela existe um formato de conselho, inclusive, previsto, né, que não é para estar dentro da lei, né, é para estar dentro do regimento interno, é para estar dentro de uma lei própria sobre o conselho, que é o que eles querem fazer, inclusive, né, por indicação, inclusive, de um amigo aqui que é advogado consultor, inclusive da Secult do Estado, né, que é
esse conselho que vai vir agora, né, para ser eleito, que eu acho que esse entendimento das setoriais que a Secult quer trazer de novo esse momento, para que a gente consiga eleger o conselho agora por decreto. Então, vai ter um decreto chancelando aqueles conselheiros eleitos para passar a sua gestão durante 2 anos, né, até então ter de novo ali uma eleição, digamos assim, sem necessariamente ter um decreto para poder a gente ter um conselho, né? Então, esse é o caminho que está trilhado, é um caminho que eles encontraram uma forma. Essa forma, acredito eu, que foi aqui explanada já para a grande maioria, né? E o que eu acho que compete aqui a nós, como Fax, e o que já estava posto pelo Fax antes dele parar, era, primeiro, aí eu vou fechar a fala, a gente se organizar aqui. Hoje a Fran, por exemplo, fez a arte, divulgou e tal, e etc. O Fax tem algumas linhas de atuação para quem está aqui entender como é que cada um pode contribuir nesse fluxo coletivo. A gente tem uma comunicação, a gente precisa comunicar para a sociedade o que é conselho, que precisa de um plano de cultura para o município, que precisa de um fundo de cultura, porque tem uma política aí batendo na porta, política nacional Aldir Blanc, até 2027, e depois não para mais, que ela vai ser revista e vai continuar 3 bilhões ou mais anuais, 1.400.000 para o município todo ano, né? Então, assim, tem um debate muito longo a ser feito. Eu não vou nem falar aqui de política nacional Aldir Blanc, que eu acho que o Fax deve chegar junto para eleger o conselho antes dessa política chegar, sabe? A política já está aí, já tem município que a gente está consultoriando aqui, inclusive, eu e o Iago, já tem município que já está com dinheiro em conta, e nós estamos falando aqui de conta de pagamento da Lei Paulo Gustavo, tá? Um negócio atrasado, então a gente precisa dinamizar isso, porque senão, de novo, esse momento desse encontro que eu também não entendi, não ficou claro o que é, né? Ele vai ser só mais um momento de um simulacro de participação social, de participação popular, sendo que a participação popular está aqui, a gente, 9 horas da noite, se reunindo, tudo gravado, chancelado por várias pessoas, vai ter uma ata, e a gente precisa organizar isso, organizar a comunicação, organizar como mobilizar as pessoas que estão dispersas, né? O pessoal da música, o pessoal da dança, para poder puxar para esses fóruns setoriais, para eleger seus representantes no conselho. Eu acho que isso não precisa mais esperar. Fizemos isso também. Quem puder assistir os episódios, né, dessa série que estão gravados, vão ver que tem esse movimento também que aconteceu, mas também que tem pautas aí que é para além desse recurso que cai das políticas federais. Cadê o recurso mesmo próprio da cultura para um edital, né? Também para subsidiar as ações durante o ano. Então, assim, tem inúmeras coisas para a gente debater, mas o que cabe aqui é isso, né? A gente entender que a gente precisa ter essa eleição do conselho, e essa eleição do conselho se dá por esse agrupamento separado, que são os fóruns, mas que esse agrupamento separado acaba virando um Fax, quando está todo mundo junto. Então, é dividir meio que as tarefas, entender quem aqui que pode contribuir com o quê. A gente tinha parado nessa pegada, sabe? Tem material, inclusive, pronto, que eu acho que precisa só ser repaginado, material de comunicação, né? Eu não sei se o Nino já está aí, o Souza Frota, mas que a gente tinha parado, né? A gente tinha debatido sobre isso. E, gente, assim, para finalizar mesmo de vez, a gente não se perder em, sabe, falas ou, sabe, opiniões que muitas vezes não convergem para que a gente consiga dar um bom encaminhamento coletivo aqui, né? Porque eu já vi que já falaram aí, mas é alguém sempre querendo conquistar um espaço na gestão. Aí eu pergunto, e fica a pergunta, qual o problema nisso, sabe? Em renovar um quadro, em ter uma pessoa nossa, sabe, dentro da gestão, que compreenda o que está fazendo, que nos escute, sabe? Então, assim, 2024 está aí,
Esse grupão tem muita força junto, conheço aqui a grande maioria, todos são potências, então eu acho que a gente tem tudo para poder agora, né, tudo mesmo, até dinheiro tem aí agora, né, das políticas federais, para que a gente consiga dar um salto, que a gente parou em 2015, a lei é de 2015, a lei do sistema, nunca foi regulamentada, estamos sem conselho, com uma riqueza de pessoas que tem nesse município, que estão aqui agora, e, infelizmente, a gente está nessa situação e a gente tem agora como sair dela. Pronto, seguinte, sobre o tempo de fala a gente não tinha estabelecido, mas a gente pode estabelecer a partir de agora. Romualdo, eu só queria pontuar, né, pelo que me passaram de uma pessoa que trabalha na Secult, que nesses encontros setoriais de agora, de amanhã e aí dos outros dias, né, eu vi, Souza, vou fazer essas perguntas. As cadeiras, o que vai ser discutido nos encontros setoriais serão as cadeiras, né, e também vai ser discutido o lançamento da PENAB, que está prevista para fevereiro, e também o período de organização, aí vai ter um período de organização, que vai entre esse fluxo, né? Para a galera se organizar as setoriais, e depois vai ter a votação do conselho. Então, o que vai ser apresentado nos próximos dias vai ser um rascunho de como é que isso vai se dar, beleza? Isso foi o que me foi passado, para quem estava se perguntando o que vai ser exatamente das reuniões. Né? Para você estar dizendo esses encontros que vão ter amanhã na Casa da Cultura e depois, Isso foi o que me passaram sobre esses encontros setoriais da Secult agora. Aí o que vai ser pontuado é um rascunho, foi o que me passaram, né? Esses encontros que eles estão fazendo é em função dessa movimentação aqui do fórum, que a gente começou a fazer, vocês chamando, instigando, vocês sabem? Isso eles já estavam prevendo? Isso que tinham me passado era que já estava previsto, esses encontros setoriais, não foi tipo a partir, porque a gente teve um processo da semana passada da gente discutir, estava eu, Souza e o Iago, discutindo sobre a questão do fórum, né? Da gente retomar o fórum e tal, aí teve uma discussão no grupo, que é um outro grupo que tem, que é o de agentes culturais de Sobral, né? E aí teve essa discussão, aí teve o rolê também do Jander, que ele foi para a rádio, a gente fez uma movimentação, aí do nada apareceu os e-mails da Paulo Gustavo, que a gente estava falando sobre a questão dos pagamentos do recurso, né? E aí lançaram esses encontros setoriais do nada. Aí a gente achou que talvez fosse por meio dessa movimentação, mas o que me passaram era que já estava agendado, assim, já ia ter esse processo. Você ia falar, Roger? Pode falar. Aí em seguida eu passo para as perguntas aqui do chat. Pronto, vou tentar ser breve, Franzinha. O que acontece? Esses encontros, viu, Chiquinho, já estavam marcados para acontecer, vide o dinheiro que será injetado no município com a Lei Aldir Blanc, né? O edital está previsto, assim eu soube, vou fazer igualzinho a Franzinha, né? Me disseram que o edital está previsto para ser lançado em março, né? Então, por causa desse processo da Aldir Blanc, vão acontecer esses encontros exatamente tentando aí, não sei, fazer um resgate, né, da comunidade realmente da cultura aqui do município de Sobral, porque tem muita gente dispersa, né? O Romualdo traz muita coisa importante na fala dele, inclusive sobre as pessoas que ficaram descrentes dessa política, né? Que é importante saber que o fax está voltando, que é importante que estejam presentes nessa participação popular, porque é a participação popular que constrói. Então, essas reuniões é a partir da Aldir Blanc, porque assim eu também soube que não serão feitas, tira dúvidas, aqueles mutirões que aconteceram, por exemplo, para a Lei Paulo Gustavo, porque disseram que muita gente achou que foi prejudicada por ter ido pedir orientação na Secult e, quando acabar, não atendeu requisitos no edital. Então, visando a Aldir Blanc, porque a Aldir Blanc tá na porta. A Aldir Blanc é março. Certo. Aí, a partir disso, tem uma pergunta no chat. Aí, Romualdo, se tu puder ser breve também no processo, ó, o Jackson perguntou aqui no chat, tá?
o que conseguiríamos de estratégia para retomar o conselho hoje? Quem também, além do Romualdo, quiser responder, Souza, Iago e tal, pode falar aí também, Glória. Chico, enfim, quem tiver aí. Gente, Crispim, boa noite, né, amigo? Acho que a pergunta já foi meio que respondida, né, na fala, que a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente conhece, né, a cena está movimentada por conta das leis culturais, né, das leis federais. Está movimentada, tem uma galera, né, a gente sabe quem é. Eu acho que é mais a gente, quem é de cada setorial, de cada fórum, né, e o Fax, claro, contribuindo com isso, ligando para as pessoas, tendo uma frente que consiga ali mobilizar, articular, né, Chiquinho? Chiquinho, o Fax é o fórum dos agentes culturais de Sobral, né? O Fax, aquele que a gente mandava em papel, não. Se bem que as coisas da Secult estão meio assim, via fax, né? Tecnologia analógica. Gente, e aí, sendo breve, viu, Fran? A pergunta meio que foi respondida. A gente precisa de fato dar uma encaminhada para eleger os conselheiros. E aí, gente, é muito simples. Se a gente tem 15 pessoas com uma ata de fórum se reunindo, como fazia o pessoal do Fórum da Dança, né, Souza, aí, quinzenal, semanal, e entendendo que tem algumas demandas ali, isso já é o fórum, né? Eu gostaria que na Audi Blanc tivesse isso para dança, que tivesse isso para música, isso já é o fórum, né, se movimentando. Então, se tem 15 pessoas, são 15 votantes. Dentro desses 15 votantes, tem um que é candidato. Então, eu acho que o grupo precisa também forjar esse candidato entender o que é um conselho, que eu acho que falta essa parte pedagógica, entender o que é o conselho, como ele funciona, para que ele deve existir, né? Então, assim, tem algumas questões que a gente não consegue dar conta aqui agora, né? Porque eu acho que aqui é o momento da gente dizer assim, não, vamos se organizar dessa maneira. Vai ter um momento que a gente vai organizar, né, um ponto de pauta só sobre mobilização e articulação, só sobre comunicação pedagógica. O que é isso? Comunicação que informe para as pessoas o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é importante. Tem outras coisas aqui, ó. Há o Fax, né, que é o Fórum de Agentes Culturais de Sobral. Mas precisamos de fóruns setoriais para que tenham representantes para o conselho, é isso? Ou fortalecendo o Fórum de Agentes Culturais, nós conseguimos puxar o conselho? Tem alguma legislação hoje para nos nortear? Foi falado de decreto, mas não entendi. É em nível municipal ou estadual? Depois tem outras perguntas. Pronto, eu vi isso aí também. Gente, o decreto é só sobre a questão da eleição do conselho. Ainda eu não entendi o porquê do decreto, né? Eu acho que tem gente que acompanhou mais, eu me afastei um pouco, né? Porque eu vi que a construção não estava tão coletiva e me afastei um pouco e vi que surgiu essa coisa do decreto, né? Foi pincelado isso também lá na conferência, mas o que tem hoje de legislação, o que é hoje o grande guarda-chuva da política cultural no município, que é assim que deve funcionar, igual o SUS, igual o SUAS, Crispim, é o Sistema Municipal de Cultura. Ele é uma lei de 2015 que precisa ser regulamentada. O que é regulamentar, gente? É botar para funcionar. É igual a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Enquanto não tinha o decreto de regulamentação, não tinha lei funcionando. Não tinha dinheiro rodando, né? Não tinha município executando. Então, está nisso também. Nossa lei não existe. Aí ele pergunta também sobre o fundo. Aí eu falei mais cedo, né? Conselho deve ter lei própria. Porque senão o gestor atual se interessou agora, entendeu agora o que é um conselho. Para que serve um conselho de política cultural? Então, assim, quando tem uma lei e a gente vai no Ministério Público e está sem conselho no município, opa, por que está sem conselho, se tem uma lei do conselho? O de juventude tem uma lei do conselho, mas a juventude de Sobral esqueceu que tem um conselho de juventude. Mas se eles quisessem, viu, Roger? A galera aí que já foi do conselho de juventude, né?
Se eles quisessem, também teria ali o conselho funcionando, porque o Ministério Público estava atrás de saber por que a gestão não conduziu esse processo de eleição de conselho. Né? Então, assim, do mesmo jeito é o plano deve ser construído já com um conselho, tem também uma lei própria, porque é um plano decenal, entre a gestão e essa gestão, o gestor tem que cumprir, e o fundo, agora mais do que nunca, por conta do repasse fundo a fundo, dessas leis federais, de emenda parlamentar, que também precisa ser legislado. Então, o CPF da cultura precisa ser legislado. E quem está dizendo isso é a legislação maior, que é a Lei 1471 de 2015, que é a lei do sistema, certo? Que eu acho que é isso que vai ser falado amanhã, assim. O que é esse sistema? Por que precisa ter um conselho dentro do sistema, né, para fazer o sistema funcionar? Por que ele é peça fundamental da engrenagem? É isso, né? Lei 1471, é coisa... A gente tem aí, inclusive, né, Fran, se eu não me engano, um pacote. Tem um link do grupo, tem um link na descrição do grupo, beleza? Isso, tem um pacote lá de leituras importantes. Eu ia perguntar, antes da tua falar aí, Chiquinho, porque tinha mais coisa aqui do Jacques. A UFAX, mas precisamos de fóruns setoriais para que tenhamos representantes para o conselho, é isso? Ou fortalecendo o fórum, conseguimos puxar o conselho? Pois é, isso aí também era uma outra pauta. Queria até puxar o Souza e o Iago também, porque a gente tinha discutido isso no grupo de agentes, né? Eu acho que tem um cansaço muito grande dentro da classe artística de Sobral, isso é uma opinião minha pessoal, desse lance de reunir as setoriais. Então, assim, na estratégia que a gente tinha pensado também lá no grupo, fortalecido, que talvez fosse interessante, mas eu também não sei se poderia fazer esse fluxo, mas eu acredito que seria talvez um dos ideais, de fortalecer o Fórum de Agentes Culturais como uma parada única, e a partir dele, obviamente, tendo muitas pessoas e muitas representações de todas as áreas, a gente conseguir ter uma pessoa eleita de cada setorial, e a partir disso, essa pessoa ir fortalecendo as setoriais. Assim, eu acredito que tal hora não é o mais indicado, devido à questão de como funciona mesmo o CPF da cultura, mas aqui na cidade de Sobral eu não vejo outra forma, porque é muita evasão, galera. É muita evasão. Aí pode morrer e dizer que vai fortalecer as setoriais e tudo mais e tal, mas tudo é evasão, entendeu? Tipo, começa com uma galera e depois termina com 4, e isso é a política. E isso é o conselho? 4 pessoas para representar tudo, entendeu? Então, assim, tem essa questão que a gente tinha falado sobre. Tu pode falar aí, Iago? Tem o Chiquinho aí que tá com a mão levantada, né? Aí, na sequência, eu falo, pode ser? Pode ser. Aí tinha essa parada das setoriais, que o Jackson falou, rapidinho, antes de começar aí o teu, Chiquinho. E também perguntou sobre a partir do conselho, isso aqui o Romualdo já falou, né? Do fundo, do plano, do sistema municipal. Pronto. Aí seria isso. Pode falar, Chiquinho, fala aí. Ok. Primeiro, assim, eu queria dizer de uma pessoa que já foi do Conselho Municipal de Cultura, né? Primeiro, eu quero dizer assim, que esse nosso encontro ele é muito importante. Aí eu acho que uma coisa não sobrepõe a outra. Eu acho que nós, independente de gente que está esperando receber o recurso do Paulo Gustavo ou não, nós precisamos fortalecer esse processo das pessoas, né? Ajudar, e acho que esse espaço ele precisa ser discutido nesse sentido aqui. Depois, dizer da potência desse lugar, de nós temos aqui 22 pessoas nesse fórum. Eu quero dizer, assim, qual é o desejo que está no meu coração, independentemente de Simone, de Secult, funcionário da Secretaria de Cultura, nós podemos e devemos, e se quisermos, temos força e potência para continuar dialogando, conversando como fórum, independente da gestão pública. Eu acho que essa é a primeira coisa que precisa dizer. Se todos nós botássemos isso na cabeça, com conselho ou sem conselho, só a nossa existência enquanto fórum, nós ia botar fogo na política cultural dessa cidade. Com ecoa ou sem ecoa, com cultura ou sem cultura. Eu acho que é importante dizer isso, assim, porque essa descrença é a falta também, não tem problema nenhum das pessoas ir para a gestão, contribuir na gestão, isso não é a questão. A questão é a gente ter uma política de cultura pifa, e
nem é por conta da cabeça maior de toda, mas é muito mais pela compreensão pífia da compreensão de cultura e de participação e controle social, né? Depois, assim, achei importante as perguntas do Crispim, porque, assim, acho que é muito importante isso que a Fran está dizendo. Se a gente não constrói, por exemplo, para nós vai ser muito difícil construir espaços culturais e bibliotecas comunitárias, um fórum de espaços culturais, porque até os espaços culturais da própria gestão estão sucateados. Por exemplo, o Instituto da Juventude, que faz um trabalho muito importante na área da cultura de Sobral, nós não temos espaço de juntar com outros atores, né? Porque também na cultura, vamos combinar, gente, tem a Olimpíada dos Oprimidos, cada um querendo também ir para frente, e chega a hora de dar as mãos nesse sentido. Eu acho que o Crispim faz uma pergunta importante, para eu concluir, assim, nós precisamos fortalecer esse espaço aqui, sim. Só fortalecer o fórum garante que nós vamos ter conselho? Eu discordo do Romualdo, não garante. Porque, na verdade, o conselho é uma formatação de lei, e lá vai ter gente do poder público da sociedade civil. Acho estranho a gestão cultural da cidade dizer que vai criar um conselho, convocar um conselho e eleger um conselho por decreto, se não tiver na lei. E se não tiver na lei, isso é passivo de nós acionarmos o Ministério Público com mandado de segurança. E que o Ministério Público faça a fiscalização da escolha. E que a escolha não seja carta branca, que seja aberta para a participação de todo mundo. Acho que é um primeiro caminho nesse sentido. E a gente compreendeu um pouco essa legislação hoje. O que é que diz, né? É decreto e tal, assim. O que pode até ter, e que lá na lei dizia, Romualdo, se não me falha a memória, é que depois do Conselho Eleito teria que ter uma portaria do chefe do Executivo nomeando quem era do poder público da sociedade civil. Vamos combinar que nós aqui vamos ter menos informações de quem está dentro da gestão, né, do ponto de vista da cultura, de como construir esse processo. Portanto, eu acho que é um processo que a gente pode ir construindo junto, como o Crispim já disse, né? Perguntou, né? Então, nós podemos organizar as reuniões do fórum. Eu acho que é fundamental que a gente continue se reunindo, ou online, ou híbrido, e fortalecendo esse nosso encontro, o que nos une, né? Olhando para esse lugar também do que nos une, porque esse é o momento da gente se fortalecer. E aí, a partir disso, fazer incidência política e pressão, para dizer, nosso povo vai ocupar. Por exemplo, eu já montei uma estratégia porque amanhã nós vamos ter gente, nos 3 dias. Um dia da música, um dia da dança, um dia da cultura, um dia dos movimentos. Inclusive, é importante dizer que esse espaço aqui, ele precisa ser um espaço seguro, porque a gente já viveu a experiência de estar no fórum, nos grupos, e no outro dia, todo mundo da Secretaria de Cultura sabia que a gente conversava aqui. Então, assim, tem coisa que a gente também precisa olhar para esse lugar, porque é da estratégia, de como que aqueles que são fazedores da cultura e querem, de fato, um conselho forte, potente, e como que a gente vai fazer incidência para que esse conselho funcione. Porque, na minha cabeça, a preço de hoje, nós devíamos gastar energia para fortalecer o fax e não o conselho, porque, assim, eu vou ser bem medíocre agora. De que serve para nós, assim, a preço de hoje, fortalecer um conselho municipal numa política cultural da cidade que não dialoga com a cultura verdadeira e dialoga com a cultura de eventos e de data comemorativa? Nós vamos fortalecer uma secretaria assim, ou uma secretária assim, que sequer passa pelo gestor de cultura e dá um bom dia e boa tarde, como se a gente fosse os inimigos da cultura da cidade? É só uma pergunta, né? Mas estou super feliz de estar aqui e dizer que eu estou muito conectado porque vejo que tem as melhores inteligências, corações humanas para fazer cultura dessa cidade. Sim. Chiquinho, é isso mesmo, concordo contigo. Souza, antes de seguir pro menino, pro Iago, Souza tinha botado... é uma pergunta, né, Souza? Não, então já olhei. Vai, Iago, fala aí. Próximo. Não, o Chiquinho falou tudo aí. Eu concordo muito com o que ele disse. Acho que ele não discordou do Romualdo, não, porque o Romualdo falou justamente que tá nebuloso, né? Essa questão de eleição do conselho por decreto. Eu também não entendi isso, a gente não está entendendo bem. Mas eu acho que a gente pode fortalecer as setoriais a partir do fax, né? Já que essa pergunta do Crispim aí, a gente tem que ter as setoriais, a gente precisa ter as setoriais, a gente nos mobilizando enquanto um fórum único, né? E a partir desse fórum único ter representação dessas setoriais. E aí essas pessoas que, se a gente conseguir mobilizar uma quantidade boa de pessoas, né?
tiverem um acordo entre si, né, fazer uma aclamação para ver quem é o nome da pessoa que é o representante e o suplente, né, porque tem o titular e o suplente também. E aí a gente consegue fazer sim, né, essas setoriais, e por isso que é importante também nossa presença nos encontros do pessoal da secretaria aí nos próximos dias, para a gente entender também como é que está o pensamento deles, né? Porque geralmente o que acontece é que vem um pensamento e a gente tem que seguir mais ou menos como é que eles estão pensando. Então, tem que entender também como é que eles estão pensando em operacionalizar isso, essas setoriais. Mas no meu entendimento, a gente pode, a partir desse fórum fortalecido, né, dividido entre frentes de trabalho, como a gente se dividia, de mobilização, de comunicação, né, de articulação, a gente conseguir mobilizar mais pessoas em torno dessa pauta, né, das políticas culturais, do conselho, plano, fundo. Nós temos a lei do sistema, mas não tem regulamentação, né? O decreto que é importante a gente pensar também é esse da regulamentação, né? A gente precisa ter uma lei própria do conselho, que existe, a antiga, né? Então, cada ente desse precisa ter uma lei específica. O conselho precisa ter uma lei específica, o plano precisa ter uma lei específica, né? Que institui o Plano Municipal de Cultura, e o sistema de financiamento também, né? Precisa ter sua lei do sistema de financiamento. E todas elas têm que ser decretadas também regulamentações para que possa rodar. Então, é um trabalho bem extenso, né? E aí a gente precisa do conselho para ter essa institucionalidade, mas com certeza o fórum é esse lugar potente onde a gente pode reunir todas as pessoas, nos subdividir também nos fóruns setoriais a partir daqui e contribuir, né? Ouvir também como a gestão está pensando. Eu reforço isso que Iago tinha pontuado, né, sobre o lance da gente estar presente, né, nesses encontros setoriais, até porque, como me repassaram aí, vão apresentar aí um rascunho, e também da gente indagar também o porquê que esse rascunho vem de cima para baixo, né? E não teve esse outro momento, né? Mas enfim, aí antes de passar para o Romualdo, só queria reforçar aqui o comentário de Souza, que Souza falou assim: ainda diria mais, sempre quando nos articulamos vem a Secult no tempo do trem atropelando tudo, porque não temos tempo. Se ficamos sem conselho durante tantos anos, que rege e dirige o tempo somos nós. O tempo é da coletividade, não do conselho. Aí finaliza a fala dizendo que o conselho é resultado das setoriais, e não ao contrário. Aí a Virgínia fala: fora a ausência da transparência, não se dá para saber o que a Secult planeja de fato. Pode falar, Romualdo, siga aí. Ô, gente, eu não queria estar aqui meio sempre que levantando a mão para fazer as falas, não, mas porque eu sou meio suspeito, né? Gente, é isso, Chiquinho. Grato aí, Iago. É exatamente isso. Eu não discordei, mas eu queria deixar mais claro sobre isso, sabe? Queria deixar bem claro mesmo, assim, o que de fato é, né? Eu fiquei aqui refletindo, né, para entender, assim, eu falei o que era o decreto. Gente, é porque, assim, ó, na lei do sistema, se vocês abrirem hoje aí no link o documento da lei do sistema, lei 1471, existe um pequeno equívoco. Esse equívoco, à época, foi uma pequena resistência só da Procuradoria. Se vocês encontrarem, tem até no texto Cultura de Paz, era o que estavam bem em voga na época, se acordar Cultura de Paz aparece, e etc. E a gente tem um texto da época, né? As leis podem ser modificadas, né? Emendas e etc., modificações, e é isso que está acontecendo com essa lei antes de ser regulamentada. Está sendo prevista uma mudança na lei, mas a mudança na lei 1471 só pode ser feita após a eleição do conselho. É o conselho quem dá o aval para essa mudança na lei, né? Por que o decreto, Chiquinho? Por que o decreto? Porque o decreto, ele foge do formato que está lá previsto, que aí por isso que não vai ter pauta requentada, viu, amigo Kelvin? Não vai ter. É o que já foi debatido, é o que já está, né? Que é
que é exatamente esse fortalecimento das setoriais, né, para poder eleger por setoriais, etc. Quais? Já foi debatido, né? Eu acho que não cabe a mim também aqui explanar muito, mas já foi debatido quais são, quantas vagas são, quais são as setoriais que estão híbridas, quais são as que não estão. Está lá, a quantidade de vagas cresceu. Então, esse novo formato do Conselho não é mais aquele que foi eleito e desfeito em 2015, certo? É outro. Então, o decreto é para chancelar essa força que já existe de várias setoriais hoje no município, inclusive essa questão da setorial da cultura periférica, né? Então, existe esse decreto para isso. Não é um decreto assim, vamos agora fazer do nosso jeito. Não, foi acordado, acho que já tem. Só que aí, na conferência, eu estava mediando lá o eixo 1, que era sobre marcos legais, sistema de cultura e etc., e que tem a ver com isso. E estava lá o Paulo Maranhão, que já tinha estado aqui mais cedo. E ele sugeriu que depois do conselho eleito, né, depois que tivesse já essa chancela do conselho de fato deliberando, né, por isso a importância do conselho. Deve ter fax? Deve ter fax, com certeza, como um grupo popular. Mas tem a instância juridicamente legalizada para poder fazer o trâmite político, né? O trâmite político, infelizmente, ele não funciona só assim nos acordos de debate popular. Eles têm que ter a instância organizada, né, e legalizada para fazer isso, né, Chiquinho? Chiquinho aí que foi meu companheiro, inclusive, de conselho lá, que a gente debateu muito sobre isso, né, sobre o sistema e etc. Então é isso, gente, né? Tem esse formato das setoriais, né, para responder de vez a pergunta do Crispim, essa questão que o Souza coloca, que continua o fax? Continua, porque o debate é sobre, inclusive sobre o conselho. Se o conselho está funcionando, se quem a gente elegeu está fazendo o trabalho direitinho, e se não está, sabe? Então, assim, vai continuar como instância, mas para continuar como instância, precisa de várias mãos, trabalhando, contribuindo durante o seu tempo, durante a semana, 1 hora, 2 horas, para contribuir com tudo, né? Trabalho de formiguinha mesmo. Show. Ia pontuar que teve uma pergunta aqui de Souza, já eu passo para ti, Kelvin. Há um vício histórico em Sobral. Alguém articula setorial, em seguida há uma luta por poder e ego, depois o declínio e desarticula. A meu ver, independente da gestão ou problema financeiro, precisamos entender o fax atualmente. Precisamos entender que o fax é a estratégia mais eficiente no momento. Então, o que fazer? O que nos une? Como podemos fortalecer permanentemente? Considerem o fórum como um espaço de produção, troca e diálogo permanente. Aí, talvez, em algum momento, a gente tenha força de fato para ter um conselho. Então, não era uma pergunta, né? Era só uma colocação, né? Aí, Souza, eu também tô querendo te ouvir. Levanta a mão aí depois. Kelvin, pode ir, fala. Fala, pessoal, boa noite. Todo mundo me ouve aí? De boa? Ouvimos sim, pode seguir. Eu tô com uma dúvida, realmente é uma dúvida, porque eu perdi um pouco da cronologia em relação a esse processo que ele já está quase caducando, né? Que é essa questão do conselho, que enrola. A secretaria não bota para frente, aí faz umas reuniões ali meio que tipo para querer animar a galera, e depois aí não acontece nada. Eu acho que no primeiro semestre do ano passado, se eu não me engano, teve a consulta pública em relação às cadeiras do conselho. E aí foi aberta a internet. Eu, inclusive, fiz sugestões específicas tanto na consulta pública online quanto na reunião depois que a consulta pública foi fechada e foi debatida, para, por exemplo, ter uma cadeira que não tinha cadeira de arte educador, né? E tinha várias cadeiras lá que eram um pouco, assim, à época eu acho que ainda hoje eram um pouco desconexas, que eram, por exemplo, tinha que ter cadeira do SESC, aí tinha instituição particular de ensino superior, enfim. Eu sugeri tirar algumas delas e colocar arte educador. Por quê? Porque até então,
esse novo conselho, ele teria que ser mudado, como o Romualdo falou, né? Só que sim, não necessariamente tinha que se eleger um antigo com as cadeiras para poder reformular. E aí, isso foi uma das, não vou dizer brigas, mas um dos entraves, porque foi dois pontos. Vamos eleger logo esse do jeito que está agora? É ruim, mas é melhor eleger, depois a gente muda. Aí, segundo entrave. Não, vamos mudar logo. Por quê? Porque pode-se enviar uma proposta para a Câmara, e na Câmara, via Legislativo, se muda, e já com a nova roupagem que foi sugerida por nós, eu imagino que todo mundo aqui, ou a maioria, estava nessa época, com essa nova roupagem a gente já formula o conselho, né? Aí, isso ia para a Câmara. Só que o Romualdo pontuou aí agora, e aí também eu vou pontuar a questão que o Romualdo falou, e vou pontuar, eu acho que foi o que o Iago postou aqui, que isso já foi feito na Câmara. Eu não estou sabendo disso, não tenho informação disso. Se tramitou e as cadeiras já estão mudadas, eu também não estou sabendo, então realmente é uma dúvida. Então, existia a possibilidade de se mudar via legislativo, e era o que iria ser feito. Então, o decreto, até onde eu sei, ou os decretos seriam para o conselho pós-eleito, se tivesse que fazer alguma mudança, alguma intervenção, seria feito via decreto. Isso aí ficou meio escuso à época, mas, enfim, aparentemente todo mundo estava satisfeito. Por quê? Porque, enfim, ia ter o conselho. O conselho não teve, estamos aqui todo mundo, não vou dizer na merda, né? Mas está todo mundo no mesmo ponto ainda. Então, a questão é essa. Foi mudado via Câmara, ou vai ser mudado ainda, ou está estagnado. O modus operandi, tipo assim, não precisa do conselho ser eleito para mudar o conselho. Até onde eu sei era isso. Então, didaticamente, seguindo a ordem cronológica das coisas, e o que foi proposto aqui, até para a galera entender, qual o ponto crucial disso aí? Vai ser mudado na Câmara. Até onde eu sei, essa era a proposta. Não tinha nada de decreto até então. Se apareceu essa informação, eu não sei, eu também acho meio esquisito. Então, assim, estruturalmente, para a gente entender aqui, a que ponto está agora, especificamente. Quem tem essa informação? Eu não tenho. Então, realmente, continua sendo uma dúvida. E em relação era a cadeira do SESC mesmo, agora que eu estou lembrando. Eu sugeri, pedi inclusive os professores da escola de música para ir lá no formulário, para tirar a cadeira do SESC e colocar uma de arte e educador, porque representava mais um setor forte na comunidade sobralense, que eram artistas que davam aula. E eu acho que era isso mesmo. Então, a minha dúvida é essa: qual foi o modus operandi? Vai ser alterado via Câmara? Tem que eleger conselho? Porque o pessoal precisa entender também para, quando for reivindicar, saber reivindicar. Chegar lá amanhã, por exemplo, né, e fazer um questionamento em que ele não vai ser descartado facilmente. Basicamente é isso. Desculpa a demora. Gente, deixa eu só mostrar aqui o negócio da lei do sistema, porque eu tenho, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu só colocar uma fala enquanto tu procura. Não, pode falar, só vou mostrando aqui. Pode dizer, fala aí. É importante isso que a Fran vai fazer agora, gente, porque é exatamente isso. Ó. Existe um formato lá. Só que o formato, ele foi feito um debate amplo desde 2021, que é esse que o Kelvin coloca, né? Que agora não se sabe como está, mas a última informação que eu tive da própria secretária Simone, certo? Lá na conferência, final de novembro, se eu não me engano, né? Então, final de novembro, eu acho que não tinha como ter mais trabalho na Câmara e eu acho que nem começou direito ainda, né? Se eu não me engano, Iago é mais ligado aí. Então, eu acredito que não foi. Eu acredito que tá a palavra da secretária que vai decretar, vai nomear por portaria ou decreto, né? Tem isso, né? Portaria ou decreto, né? Não cabe a gente discutir aqui porque são questões jurídicas e eu acredito que só a portaria já caberia, né? Mas para poder ter esse formato novo, esse formato que você coloca, Kelvin, assim, mais ampliado, né? Então, assim, elege-se. Eu acho que o importante aqui, que a gente está meio que voltando aqui para um debate, não é o formato que vai ficar, porque o formato que vai ficar já tá legal, tá bacana, sabe? O desafio é, se tem tantas vagas para a gente da sociedade civil,
como eleger, né? Esse é o desafio da gente pensar aqui hoje. Como eleger? Como falou o Iago aí, né? Como aclamar alguém que queira ser conselheiro e representar uma determinada setorial. E que a setorial, claro, vai ajudar esse conselheiro. Vai ter um suplente desse conselheiro titular, né? Então, assim, é a galera mesmo dessas setoriais debater e discutir quem é que pode estar indo, para fugir exatamente disso que está sendo colocado aí também, né? Não, vai por ego, vai por alguma coisa, vai por a busca de algum espaço político, aí depois definha. Gente, então, que o debate seja feito, para poder exatamente não ter um tipo de pessoa dessa sendo representante, porque eu já vi, inclusive, né? Eu fui por 2 mandatos conselheiro de política cultural, então, assim, tem, e tem muita gente também colocando, sabe, carapuça onde não tem, onde não precisa. Então, é importante a gente, dentro desse formato, Kelvin, eleger, e aí depois, isso é o exemplo lá de Fortaleza, né, de épocas passadas, na verdade, não dessa, que agora está terrível também, mas é que quando o conselho foi empossado, começou a discutir que vai ter mais setoriais, a próxima eleição, 2 anos depois, né, já vai ser com novas setoriais. Quem define isso? O conselho, né? Então, é importante a gente ocupar o que já tem, certo? Se vai mudar direto na lei 1471, se vai ser um decreto, eu acho que, não vou dizer que não importa, porque importam os dois, mas o que importa mesmo é a gente ter nossos representantes eleitos. Romualdo, eu tinha pontuado aqui, ó. Eu entendi sobre eleger, mas cronologicamente nos dias de hoje, eleger o quê? A proposta antiga ou a debatida? Eu tô por fora. A debatida, porque a debatida é que é o decreto, que muda, inclusive, o que está na legislação, que é esse que tu vai mostrar agora, né, Fran? Mostra aí. Mas no caso, tu tá falando o que eu vou mostrar, hein? Fala aí de novo, não entendi não. Tem alguém falando, Fran, deixa a pessoa falar, não escutei quem era. Eu estou dizendo que se a proposta é batida, se ela não está em conformidade e ela é obsoleta, por exemplo, a consulta foi ano passado, mas se a gente vê que na proposta debatida tem alterações importantes, Fran, ou alguma coisa que não está em consonância, nós podemos fazer pressão para que isso mude, não é não? Sim. Isso, porque tem prazo. Aí é outra coisa que eu quero colocar também aqui de informação da própria secretária. Tem prazo por conta da lei Paulo Gustavo, porque eu acho que foi assinado a adesão, se eu não me engano, em junho, então tem até junho para eleger, e sem falar que tem o defesa eleitoral. Então, é uma vontade mesmo, uma coisa que foi colocada. Fizemos uma reunião, os delegados que foram eleitos, fizemos uma reunião lá na conferência estadual, uma reunião paralela ali dos delegados, né, que inclusive a grande maioria não está aqui, foram eleitos delegados, mas não estão aqui, né, que pena, acho que deve ter algum compromisso, etc. Mas que é importante entender que teve já essa construção de uma agenda, inclusive lá na reunião eu debati que a coisa deveria ter sido logo, né, mas teve essa questão da LPG aí, etc., toda uma novela também, mas que a gente agora espera resoluções de LPG, espera lei Aldir Blanc, e ao mesmo tempo espera que esse movimento aconteça, porque é um movimento que está planejado por eles, tem um prazo, né, inclusive o prefeito, né, vou fazer igual vocês aí agora, né, me disseram, né, que o prefeito cobrou agora de ter o conselho. Então, vamos para cima, né, saber quem são nossos representantes, como é que a gente pode ajudar a fazer um debate mínimo nas setoriais, tem que entender que é importante, né, para cada setorial debater, e o fax é esse debate do que é que nos une, como coloca o Chiquinho, porque a música precisa de uma coisa, a dança precisa de outra, os espaços culturais precisam de outra coisa, sabe, que inclusive está bem posto aí pela Política Nacional Aldir Blanc, que é a Lei Cultura Viva, que é aquele inciso 2 do Aldir Blanc 1, para subsidiar os espaços, fortalecer essa atuação como agente coletivo,
e etc, né? Enfim, aí acho que cabe isso, sabe? Aí, só para encaminhar, gente, o que eu estou percebendo é que a gente tem as dúvidas de como isso está. A gente tem aí 3 dias para entender como isso está. Então, acho que a gente deve ir, entender, indagar, para poder construir isso junto, porque eu também concordo que a gente não é inimigo, a gente tem que construir junto, mas a gente precisa ser agora, com essa instância fortalecida, uma voz mais forte, né? Como falou aí o Chiquinho, é uma voz popular forte? É. Na ausência do conselho? E com o conselho? Sim, mas a gente precisa chegar bem forte, organizado, comunicação, todo mundo entendendo por que tem que eleger o conselho, o que é um conselho, para que ele serve. E a gente paramos nessa pauta, né, Fran? Gente, seguinte, sobre essa questão aí, Romualdo, eu acho que tem muita gente aqui que entrou por causa de outros links, assim, de outros grupos, e a galera não tá nem no fórum. Então, assim, quem tiver interesse de estar no fórum, dá o estoque aqui para poder entrar no grupo, que aí eu adiciono, beleza? E aí eu acho que a partir das próximas reuniões a gente pode falar sobre essa questão de se organizar e tudo mais, porque eu acho que tem uma galera que não tá nem entendendo muito bem essa parte aí. Aí, sobre essa questão, pronto, ó, o Chiquinho tinha sugerido, já eu abro falar aí para tu, viu, Chiquinho? O Fábio tinha perguntado sobre a ausência do conselho e demora para que ele seja estabelecido. Eu acho que isso aqui a gente pode pontuar melhor em outras reuniões, beleza? Ou tu pode até perguntar amanhã nos encontros setoriais, mas basicamente foi, tipo, a galera foi desistindo do conselho porque não conseguia se articular, né? Teve muita desarticulação também interna nesse processo, enfim. E aí eu queria, antes de encerrar, né, e dar seguimento para encerrar, eu queria saber quando é que a gente se reúne de novo. Se a gente poderia marcar um próximo encontro do conselho não, no caso do fórum, né, de agentes culturais, pro dia 19, ou se a gente marca no grupo. Pode ser no grupo também que a gente marca, tem BO ou não. Mas eu queria saber o que vocês acham aqui para a gente já sair com o encaminhamento, se marca no grupo ou se marca hoje logo a reunião. 19 é o quê, Fran? Segunda-feira. Excelente. Pode ser segunda-feira, dia 21 horas? Acho ótimo, Fran. Pode ser, dia 19? Pois eu vou marcar aqui. Aí, Chiquinho, pode falar. Fale aí para você encerrar aí. E aí a gente dá encerramento aqui à reunião. Pode falar aí. Você ia falar, Chiquinho? Seu microfone está desligado. Tá, então não ia falar não, né? Pois pronto, galera. Então... pode falar, fala aí. Eu queria propor que a gente pudesse fazer, uma pergunta. Vocês acham que a gente não podia ter uma nota, uma carta aberta nossa, com algumas reflexões do fax, para esses encontros que vai começar na quarta-feira ou amanhã, por exemplo, assim, para a gente distribuir, assim, não precisa... É uma posição nossa. Qual é a nossa posição sobre a cultura, sobre a escuta nesses fóruns, etc e tal? Ou vocês acham que isso não vale a pena para esse momento agora? Olha, eu acho que valeria a pena, particularmente falando, só que eu acho que talvez seja pouco tempo. O que talvez fosse interessante, né, para a gente conseguir fazer uma coisa mais efetiva, não sei o que vocês acham, mas em vez de fazer uma reflexão sobre agora, nesse exato momento, que iria ditar muito sobre o que a galera iria falar na reunião também, né, que eu acho que talvez iria mudar, talvez fosse interessante a gente escutar o que a galera tá propondo e a partir disso fazer uma reflexão. Mas aí vocês dizem aí o que vocês acham, pá. Fran, eu concordo, porque aí a gente consegue entender o que a gestão está colocando, qual é o intuito, e a partir daí a gente traz uma reflexão e consegue ainda aprimorar os nossos debates, né, para saber quais passos a gente pode dar. Massa, Rocheda. Pois, como a galera tá botando aqui no grupo e tal, né?
Tem mais alguma pessoa que queria se posicionar sobre? Pode ser assim, então? Aí sobre esse lance da carta e pá. Sobre o que a Veri pontuou aqui, né? Tem alguma proposição do Fax para as reuniões que a Secult convocou? Não sei exatamente. Tem alguma, gente? Porque A gente leva alguma proposição para esse corre? Pode falar. que a proposição, Fran, é justamente essa posição nossa do ponto de vista de carta aberta. Mas, é como eu disse, eu estou em dúvida, porque a gente pode alimentar o inimigo e não ouvir o que é que de fato vai rolar lá, entendeu? Mas é muito importante que as 22 pessoas que já eu não vou pronunciar esse numeral aqui, é 16 mais 1, mas é muito importante que as 16 mais uma pessoa que está aqui, a gente tenha alinhamento do pensamento, entendeu? Para poder a gente ter elementos, porque como Kelvin disse assim, o fórum tem alguma proposição para a gente se posicionar nas reuniões amanhã. Mas se a nossa posição é ouvir mais, aí é importante dizer que, assim, quem não é visto não é lembrado. Quem não se posiciona, eles vão passar o rodo, entendeu? Assim, se a gente chega com algum elemento do ponto de vista de grande pensamento em linhas gerais, 3, 4 coisas assim, isso é fundamental para nós, assim, para que as falas nossas vá nessa direção, entendeu? Porque só ouvir é muito de absorver e não posiciona, entendeu? E é muito importante que alguém de nós diga, nós, enquanto Fórum de Cultura, entendemos o processo assim, nós vamos nos posicionar assim, e não espere de nós complacência com qualquer processo que não seja o legítimo democrático e que, de fato, seja da cultura das pessoas que fazem cultura na cidade. Mas eu entendo também a não produção da carta, a gente vai tocando. Fran, posso? Pode falar. É porque, assim, foi muito boa o questionamento do Kelvin, porque se a gente faz uma reunião dessa, muito bacana, uma galera muito bacana aqui, e a gente não tira um encaminhamento, um entendimento, né? Eu aprendi isso também com o Chiquinho, aprendi muito a fazer política com o Chiquinho. A gente tirar esse entendimento, sabe? Então, a gente não se posiciona, a gente se posiciona como? Né? O que é que ficou entendido hoje aqui mesmo que a gente pode se posicionar? Né? Porque nós tivemos 3 pautas. Aí eu queria também, assim, né, entender das pessoas que estão aqui, né, que eu acho que isso é importante também, que tirar o seu tempo para estar aqui agora nesse momento, que se contemplou, assim, né, se conseguiram tirar suas dúvidas, se contemplou essa questão da gente tirar agora também um encaminhamento, como sugeriu o Kelvin, de se posicionar. Eu acho que é bacana se posicionar já como esse coletivo, sabe? Escutar, viu, Chiquinho? Mas também não ter uma carta aberta agora. Eu acho que a carta aberta vem a partir desses entendimentos e de dúvidas que nós elencamos aqui, né? Eu dei uma pista, mas a gente não tem ali a certeza, né, do que de fato vai ser feito. Isso não ficou nem claro na chamada, né? Então, quando a gente entender isso, a gente já vai se posicionando lá também. Mas o que ficou muito claro aqui, a partir das pautas e das dúvidas, de uma das pautas, na verdade, que a gente precisa se posicionar no sentido de organizar os fóruns, de ter os candidatos, de ter a galera para ele votar nesses candidatos. E isso é um trabalho que eu acho que é o que nos compete. Então, se a gente já sai com esse encaminhamento, como alguém colocou aí no chat, de vamos voltar com mais gente, vamos levar o que foi construído aqui, o que foi conversado, e vamos trazer mais gente, vamos levar para mais gente para poder... Eu acho que isso já é também aqui um bom encaminhamento, sabe? Dessa reunião, porque eu acho que tem a ver com essa pauta das setoriais. Gente, Carlos Jones e Aqua. Boa noite a todos. Eu sou o Carlos Jones, né, mais conhecido como Tio Ted, né? Estou entrando agora, né, conhecendo um pouco, né, o fórum, muito massa as ideias. Mas eu vejo assim, gente, uma galera boa que já participou, Romualdo, Chiquinho, por que não levar já uma proposta boa? Já que eles estão correndo contra o tempo. Porque eu vi, né? Porque eu estou entrando agora, estou aprendendo um pouco agora. E o que eu escuto um pouco, às vezes, nos grupos, né? A gente estou representando um coletivo da capoeira,
e escuto um pouco tanto dentro da secretaria como fora nos grupos. Por que não levar já uma proposta para mostrar nesses encontros? Mostrar que o fórum tem proposta, entendendo? Enquanto eles estão querendo construir, eu acho que o fórum aqui deveria já levar uma proposta, até porque vocês já participaram, já foram membros, sabe como é que anda, tá entendendo? Então, se eles estão correndo contra o tempo, eu acho que deveria ser levado uma proposta, e se a proposta for boa deles também, juntar as duas, né, e botar para frente, porque eu acho que quanto mais conversar, que eu vejo que tem muita gente que não é querer dizer, estão conversando muito. O que eu quero dizer é que muitos aqui vocês entendem pra caramba, muito inteligente, então é levar as propostas e sentar, vamos botar na mesa as propostas, as duas, vamos botar para frente o fórum. Aí não atrasaria para a cultura, não atrasaria para a própria gestão, tá entendendo? Eu acho que seria bom para todos. Eu vejo isso, né? Eu que estou dentro da capoeira, escuto muito falar sobre eu venho escutando muito, vão articular de novo o conselho, isso, mas é as mesmas conversas, tá entendendo? Tanto quando eu vou na gestão, quando eu participo em outros grupos por fora. Mas não vejo a proposta assim, tem uma proposta tal, vamos sentar junto com a gestão e vamos bater um martelo legal, bom para todo mundo. Porque atrasa geral, tá entendendo? Atrasa o artista, atrasa dinheiro, que agora está mexendo com dinheiro, aí está todo mundo preocupado com isso, principalmente a gestão. Eu acho que o fórum aqui teria uma capacidade massa, pelo que eu conheço a galera aqui, né? De levar uma proposta já, né? Eu disponho até de participar, estou conhecendo agora, não sei se estou falando besteira, né? Pode ter gente aí, o cara está falando besteira, mas o pouco que eu entendi, né? Eu acho que a gente teria que estar preparado, tá entendendo? Com uma proposta boa, e é isso que a gente vive, tá entendendo? E é isso, galera. Estou aprendendo aqui com vocês. Massa, valeu, Carlos Tio Ted. Aqua da Silva, pode falar. Antes da Aqua, eu só queria saber só uma pergunta, galera, para ver se é isso mesmo, porque aí a gente já pode pontuar isso nas reuniões que a gente for agora, beleza? A gente fortalece o Fórum de Agentes Culturais de Sobral como um fórum único e a partir daqui a gente elege as setoriais. Seria isso? Aí trazer mais pessoas para o Fórum de Agentes Culturais e a partir daqui a gente se organiza quanto às setoriais. É isso? Porque se for isso, vocês botam aqui no chat, por favor. Pode falar. O Fórum único e único que tem legitimidade. Pronto, beleza. É fórum único e único que tem legitimidade, é isso, né? Pois top. Aí quem também for querer entrar no grupo, também avisa aqui no chat, por favor. Aqua, pode falar. Boas noites. Eu estava aqui, uma das coisas que mais me atravessou, assim, essa questão do fundamento, né? Como continuar e criar algo que possa ser não só palpável, né, mas também possível de experienciar, assim, porque uma coisa que eu vivencio Sobral mesmo é que muitas coisas são colocadas na mesa, eu falo em relação à cultura e o que é cultura, né, secretaria, mas muito é negado quando parte para ação. Eu sou nova, assim, trabalhando na cultura em Sobral, faz 4 anos, vai fazer 4 anos, que movimento a cultura Bauru na cidade, junto com a Casa de Soraya e o movimento, assim. A cultura Bauru é um movimento novo, assim, é uma contracultura, na real, acredito como contracultura, e tem muita possibilidade de acontecer, né, e logo na força de pessoas trans, travestis, transmasculinas, não binárias e tudo que influi em questão de gênero e raça, assim. E como é importante salientar esse lugar, né, quando a gente fala de política pública e de ação, assim. Porque não adianta de nada a gente falar muitas coisas, criar, mas quem enche o bolso acaba sendo mais uma vez a secretaria, né? E é muito forte, assim, tipo, acho que muita coisa que eu poderia ter falado, muitas pessoas falaram, assim, mas eu sinto que é importante falar sobre esse lugar, assim, lembrar onde afeta, né? A quem tá chegando esse dinheiro. Porque não adianta, tipo, fomentar, eu quero fazer uma questão, um fluxo cultural para a favela, mas tal hora só penso no centro, né? Tipo, como também descentralizar esse lugar, nessa visão do que é cultura. Como chegar nos espaços, não só nos espaços físicos, né? Mas também abertos, assim. Porque muita da nossa cultura, assim, eu sou cria de rua, né? Sou pichadora. E como o acesso, né? Esses lugares, as mestrandades da rua, e essa força, né? Porque instituição é uma coisa, mas quando vai pra rua, né? É babado. Só querem nossas fotos, postas, às vezes nem dá crédito.
É babado. Mas eu acredito que é muito possível, assim, com fundamento, né? E ação mesmo, babado. Tudo mudou, né? E eu acredito que é só o começo mesmo, sim, mas como fazer de uma forma ciente, assim, e sincera mesmo, que é o Gera Brown, é isso. Obrigada, É muita Marco. coisa aí. É nóis, né? Boas noites. Obrigada. Romualdo, e aí a gente encerra aqui, galera. Que já é 22h34. Rapidinho. Gente, só para fechar, acho que a pauta prioritária aqui já foi aclamada aí, né, Fran? Que foi aquele de ser o Fax quem vai puxar essas aclamações dos eleitos ali das setoriais, né? Construir isso. Mas, gente, dizer, viu, tio Ted, muito bom aqui a sua presença, representando a galera da capoeira, mais gente que poderia também estar aqui junto com a gente, também da capoeira, construindo isso. Dizer que aí nós tivemos uma conferência em outubro, né? Uma conferência municipal. Então, tem muita coisa lá urgente que foi elencada como pauta prioritária, né? Que também seria vista, inclusive, não só para ser prioritário no sentido de prioritário ano que vem, né, que já é outra gestão, mas prioritário para esse ano. Né? Então, tem sim aí já alguns pontos para a gente bater na tecla, né, inclusive de seminário, de fórum, de construção de debates, para poder a gente estar construindo esse fluxo. Mas eu acho, Ted, que agora é muito isso, sabe? É eleger o conselho. Esse fórum está ajudando para isso. Mas a sugestão que eu dou a todo o fórum é que olhem para o que foi o relatório da conferência municipal, né? E que a gente veja que tem lá pontos que a gente já está aqui meio que encaminhando. Onde é que está o relatório, Romualdo? Tu sabe? Oi? Onde está o relatório? Pronto, eu vou passar no grupo, certo? Show. Mas tem no site da prefeitura. Tá bom, obrigado. Viu? Pra gente dar uma olhada para esse relatório e entender quem foi, quem é que estava lá na conferência, quem que a gente pode mobilizar, né? Entender quais foram as pautas, entender quem é que estava em cada grupo, né? Porque tinha 6 eixos, né? Se eu não me engano. E aí entender como é que isso pode ser um documento para a gente, um norte para o Fax estar meio que cobrando ainda na ausência ali do conselho, porque depois o conselho assume, digamos que essa liderança institucionalizada, mas tem o Fax aqui sempre, né, fortalecendo o conselho também, até porque é a gente que vai construir esse conselho, né, nós que vamos ajudar a aclamar aí, né, os novos conselheiros. É isso. Pois valeu, gente. Eu gostaria de dar por encerrada a reunião, viu? Muito obrigada a todo mundo que colou até agora, né? 22h38 da noite, realmente, assim, eu acho que tem muita potência na gente reunir, né, para poder estar nesse fluxo e fazer o fluxo gerar. Eu acredito, gostaria muito de chamar quem não está no grupo, a estar no grupo, né? Eu sei que às vezes tá hora, esses debates são cansativos, por vezes tem muita galera que desiste, eu sei disso, eu fui uma das que desistiu 1000 vezes. Mas é isso, beleza, galera? Só lembrando que boto sim, de boa. Só lembrando que dia 19 a gente tem reunião, eu vou só confirmar lá no grupo. Então, trazer mais pessoas para a reunião, eu acho que isso é um compromisso coletivo, beleza? De todo mundo aqui. E eu acho que é isso, bora fazer gerar a pauta única, né? Principalmente para quem está ouvindo aqui, eu acho que tem algumas outras pessoas ouvindo aqui além de nós, né? A pauta única é Fórum Único de Agentes Culturais de Sobral e, a partir disso, eleger as setoriais, beleza? Só mandando um recado aí para quem está escutando. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Bora fazer aí, cuida. Bora pra cima, valeu, pessoal. Para os espião, vai escutar no gravado, hein? Cuida. E para quem vai escutar agora, vai escutar no gravado. Com certeza.